Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos da Parará Pururu Terra Parará Coelhinho da Páscoa Oca. Espero que você tenha entendido. E o interesse do bigodudo, né, nessa premissa. E se eu te falar que a Alemanha, há 500 anos atrás, há mais ou menos aí 500 anos atrás, descobriu uma super civilização que vivia para baixo da Terra, vamos chamar de o centro da Terra, vivia numa região que se era conhecido como o Intramundos. Então você percorria quilômetros e quilômetros para baixo e de repente você chegava nessa outra civilização. E a mando do rei, você vai entender, eu vou contar a história. A Alemanha ela encontrou essa região. E esse era um segredo que era repassado de presidente em presidente. E quando o Bigodudo assumiu a presidência, ele ficou sabendo sobre essa nova civilização, que muitos conhecem como a raça ariana. E na verdade se consiste em seres humanos super inteligentes que vivem muito, falam quase todos os idiomas, mas não vivem na superfície da Terra. E nós vamos conhecer essa história aqui a fundo, tá? Lembrando vocês que o conteúdo premium, as vagas praticamente estão esgotadas. É assim, se tiver uma vaga ou duas no máximo, tá na descrição desse vídeo. Se você quer obter o meu contato pessoal, conhecer o meu trabalho, desatar esses amarras que esse sistema coloca em você, na descrição aqui desse vídeo você encontra, tá bom? Mas confere se não for esgotado. Se tiver esgotado, paciência, é só esperar um tempo aí novamente abrir as vagas. Tá? Pode ser que demore muito, não sei, aí fica por conta, tá? Mas tá na descrição aqui do vídeo. Então vamos lá, senhores. Vamos lá, porque hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes. Primeira coisa importante, eu estou utilizando essa ferramenta chamada Wayback Machine, ok? Por quê? Porque simplesmente é um site antigo que já não existe mais, tá? Um site que foi publicado em 2011, né? Teve as suas atualizações, mas deixou de existir no ano de 2021. E nós vamos pegar essas publicações aqui do ano de 2016 nesse site. Né? Graças ao criador, né, ainda existe essa ferramenta. Né? Porque sem ela a gente não conseguiria fazer esse trabalho aqui. Então, olha que coisa interessante. A Nova Alemanha e a Terra Parará Pururu Coelhinho da Páscoa Oca. Existe outra Alemanha dentro da superfície oca do nosso planeta. Esta Alemanha interior, ou Nova Alemanha, cresceu a partir da primeira, né, ou da superfície externa da Alemanha. E ambas têm relações plenas, mas secretas uma com a outra. De acordo com o livro Genesis for New Age, ok? De John B. Leite, a história começou em 1572, quando 500 alemães de Saxe-Coburg, incluindo alguns prusianos e bávaros, foram contratados como soldados mercenários pelo rei de Portugal, Sebastião I, para construir um forte e equipar uma guarnição no rio Amazonas, isso no Brasil, em uma luta contra os espanhóis. Enquanto navegavam no rio, foram ferozmente atacados pelos índios nativos, e tanto os alemães quanto os portugueses e suas famílias foram forçados a fugir para a selva, onde se depararam com a entrada de uma caverna que os índios temiam e fugiam. Os novos colonos fizeram sua casa dentro e pela caverna e eventualmente viajaram mais para dentro e para baixo nas passagens da caverna, levando finalmente a superfície côncava interna da Terra, que eles alcançaram em 1647. Praticamente aqui, ó 80, quase 80 anos depois. Ó. Então, só retratando aqui, os alemães e alguns mercenários, né, alguns bávaros, prusianos, foram contratados pelo rei Sebastião I para ir lá no Brasil, na região do Rio Amazonas, construir uma guarnição, um forte, para guerrear contra os espanhóis. Né?
E aí, basicamente, eles foram surpreendidos pelos índios, e os índios forçaram eles a fugirem, só que pela floresta. Só que aí tinha uma região que os índios não entravam, então era a região dessa caverna. E aí, basicamente, o que esses caras fizeram? Pô, se os índios não vêm aqui, então é aqui que nós vamos construir a nossa guarnição. E aí, ó, eles alcançaram o fundo da caverna 80 anos depois. O negócio era fundo mesmo, tá? Ao longo do caminho, eles se estabeleceram em várias cavernas, né, e ao todo de 6 cidades. Né, uma rota de 3.000 milhas. E lutou contra misteriosas criaturas das cavernas, que eram tão ferozes quanto os índios amazônicos. E aí começa a falar, os monstros, Cuca, Saci Pererê, todas essas histórias que você vê aí no folclore brasileiro. Esses, quem aqui não jogou um jogo chamado The Witcher? Witcher 3, acho que é isso, The Witcher 3. Tem um jogo chamado The Witcher 3 que mostra uns monstros aí. Ó. É mais ou menos isso, ó. The Witcher 3. Eu acho que o nome do jogo é esse. Se eu tiver errado, vocês me desculpem aí. Mas até onde eu sei, o nome do jogo é esse, The Witcher 3. E nesse jogo, tá? A minha internet é roça, rural, tá, pessoal? Quando carregar aqui, eu trago para vocês. Mas basicamente é um jogo que mostra grifo, quimera, monstros que vivem no lago, uma porrada de coisa, tá? E depois vocês procuram, hein, vocês vão entender. Então, né, os alemães lutaram contra essas criaturas misteriosas na caverna, que eram tão ferozes quanto os índios amazônicos. As cavernas ou cidades eram conectadas por um sistema tosco de trilhos de madeira. Em 1977, mais de 350 mil alemães ocupavam os assentamentos do túnel interno da Terra. 350 mil alemães ocupavam os assentos do túnel interno da Terra, que se estendiam do Brasil ao ponto médio da Austrália, Nova Zelândia. Meu irmão, olha o tamanho da região. Olha o tamanho da região que era no subsolo da Terra, meu irmão. Olha o tamanho da região. Em 1647, sob a Australásia, ao entrar na superfície côncava interna, os novos alemães encontraram-se com os Atlantes. Inclusive, o almirante Richard Burns fala exatamente a mesma coisa. Tá? Aí tem os Aturianos e os Bodlanders, de 30 mil anos de idade. Como é que é feita a contagem da idade? Um dia tem 24 horas, estabelecido pela rotação do Sol. Se o Sol começar a acelerar, isso vai dizer que um dia não tem mais 24 horas, mas sim talvez 12 horas, se o Sol acelerar no dobro da velocidade. Então, o dia, o espaço-tempo, é contado pelo ciclo do Sol. Aí você imagina, quando a Terra tinha um dobro de continentes, quando a Terra era muito maior, o Sol demorava para dar um ciclo, demorava demais, às vezes demorava 11 dias. Então, para você contabilizar um ano, você tinha que pegar que o Sol demorava 11 dias e multiplicar. Então, o que acontece? Os caras do passado não viviam 1.000 anos. A Bíblia fala, por exemplo, que Noé viveu 950 anos. Não, era 950 anos baseado numa estrutura onde a Terra era imensa e o Sol demorava muito mais para chegar. Hoje nós vivemos 70 anos baseado no ciclo do Sol que já está rápido. É a ressonância de Schumann. Então, 1.000 anos no passado não é 1.000 anos para a gente. É 1.000 anos vezes 8, vezes 7. Por isso que esses caras viviam muito, tá? Que eram os ancestrais dos alemães modernos. Os bodes eram extremamente avançados espiritualmente e tecnologicamente e decidiram colocar seus primos externos da Terra sob sua proteção e eles se tornaram conhecidos como os 6 reinos de Saxônia. Isso aqui tem uma história que fala da história dos hindus, que existem 6 reis e 7 homens na Terra que guardam o segredo das Vimanas, tá? É os sânscritos hinduístas que falam a história das Vimanas, onde basicamente os homens usaram as Vimanas da maneira errada e aí Brahma e entre outros, Shiva, entre outros, removeram essa tecnologia dos seres humanos e guardaram elas com anciões, 7 anciões e 6 reis. Então isso bate muito com a história dos hinduístas, tá?
No início de 1700, ó, já está passando 140 e tantos anos desde de quando a coisa começou. Deixa eu pegar aqui, cento e tantos anos. A comunicação começou entre as Alemanhas internas e externas por meio de um programa secreto de intercâmbio de estudantes, que orientava cada um para, para os feitos do outro. Mas não foi até 1853 que passos concretos foram dados para laços mais profundos entre as duas Alemanhas. Engenheiros de ambos os lados foram contratados para encurtar e melhorar o sistema de túneis de transporte com carros elétricos. Meu irmão, nós estamos falando de carros elétricos em 1853. É isso aqui, ó. Por que esses livros não estão nas estantes? Imagina por quê, né? As melhorias tecnológicas ajudaram a aumentar a população subterrânea alemã para cerca de 10 milhões em 1900. Ó. E durante a Primeira Guerra Mundial, os americanos ficaram sabendo de uma rota da Alemanha externa para a Antártida, mas não tinham certeza de onde ela levava. Olha que coisa surreal. Aí tu imagina o seguinte: por que o bigodudo ele fugiu para a Antártida? Porque na Antártida tinha uma rota para o subterrâneo, onde havia as civilizações de alemães por lá. Tá aí, ó. Olha que escancarado. Ou seja, alemães vivendo no subsolo da Terra. O que aconteceu? Depois da Primeira Guerra, o bigodudo percebeu que ele ia perder a guerra, pegou ouro, riquezas, tudo que podia pegar, colocou-se em submarinos, e dali foram direto para a Argentina, reabasteceram seus submarinos e dali foram para a Antártida. Que bate exatamente com essa história do almirante Richard Burns. Né? Em 1930, algum comércio real começou com as duas Alemanhas. E em 1936, o bigodudo reuniu evidências suficientes sobre o mundo interior para enviar uma equipe de aviação para explorá-lo. Os Bodlanders os esperavam e os recebiam. E seu rei mais tarde retribuiu a visita. Por que é o rei? Lembra lá que eu falei de Javé, Jeová? O Richard Burns fala que existem seres humanos nórdicos no subsolo da Terra, monoteístas, que creem nas mesmas religiões que abraâmicas e que existe um rei lá, como se fosse o rei Davi, por exemplo. E o rei Bodland alertou o Bigodudo e seus generais sobre seus planos de guerra equivocados. Mas o terceiro Reich seguiu em frente de qualquer maneira. Em 1938, especialistas alemães ordenados pelo Bigodudo penetraram na abertura do Polo Sul por via aérea e aterrissaram no interior, fazendo contato com seus irmãos interiores da Terra que os receberam com alegria. Tá? Aqui vai contar toda a história. 100 aviões em 1957 se atracaram por lá. Eles fotografou com sucesso o interior da Terra. Aqui é um registro de bordo de tudo o que aconteceu. Né? A NASA fez um mapeamento detalhado do interior da Terra. Então aqui é um registro de bordo de tudo aquilo que aconteceu. É retratação dos livros, dos livros que já não existem mais. Tudo que eu estou mostrando para vocês é 10%. A coisa ela é muito mais profunda. Se eu for me aprofundar nessa quantidade de texto, isso aqui ó, são mais ou menos 400 páginas. 400 páginas falando sobre o bigodudo. Ó. 400 páginas. Se eu for aqui pegar tudo isso aqui, meu irmão, a coisa é sinistra. A coisa é sinistra. Eu vou gravar uns 200 vídeos aqui no canal. Mas basicamente eu vou encurtar a história para você poder entender. Né? Mais ou menos aí eu vou encurtar a história para você poder entender. Né? O bigodudo do Terceiro Reich descobriu que existiam seres humanos, o que ele chamava de raça ariana, de super soldados no interior da Terra. Soldados numa categoria alemã. E aí ele descobriu que eram seres que viviam mais de 1000 anos. O sangue desses caras não é um sangue de ferro, mas sim um sangue dourado. E que o DNA desses caras não foram tão corrompidos como as pessoas da superfície. E aí o que aconteceu? Ele começou a fazer a sua busca incansável pelo conhecimento e pelo poder.
mandando pessoas e soldados para tudo quanto é canto. E aí, uma vez que eles chegaram ao entendimento que existia uma civilização que falava alemão e que vivia no subsolo da Terra, que se originou dos alemães, porque assim, até 1940, os seres humanos mais inteligentes da Terra eram os alemães. O QI de um alemão até 1940 era 155. Então, na Alemanha, as pessoas mais inteligentes do mundo eram alemãs. Então, as pessoas que não adoeciam, não passavam mal. Então, a nata humana era a Alemanha. E os caras tinham as pessoas mais inteligentes do mundo. 155 de QI, em média, por cidadão alemão. Por isso que se desenvolveu muita tecnologia na Alemanha. Passou-se um tempo, veio todo aquele processo de depredação e o QI foi abaixando. Hoje o QI da humanidade é 100, 110 no máximo. Então você vê que em menos de 100 anos, 80 anos, o QI da humanidade reduziu um terço. Quase um terço. Ou seja, nós estamos ficando cada vez mais burros. Até 2080 nós vamos viver a idiocracia. Em 2080 o QI de um brasileiro vai ser igual a uma capivara. Dos seres humanos também. E o Bigodudo estava ansiando por buscar conhecimento e sabedoria. E aí, tendo conhecimento que existia uma civilização de alemães no subsolo da Terra, e perdendo uma guerra como ele estava perdendo, ele decidiu fugir para lá. Por isso que ele pegou a rota da Antártida. Por isso que o comandante Richard Burns, quando fez uma investigação no lugar, tomaram um pau, um porta-aviões foi derrubado. Por isso que ele teve que fazer um voo sozinho. Contou toda uma história por causa disso. Por causa disso. Espero que esse vídeo, pelo menos, tenha elucidadamente de vocês, para vocês entenderem o real propósito do Bigodudo no Amazonas, o real propósito do Bigodudo é chegar à Antártida. E pense um pouco, a região do subsolo da Terra se estende do Brasil à Nova Zelândia e Austrália. Ou seja, é uma região grande, é uma região maior do que a gente pode imaginar. E a pergunta que fica é: como essas pessoas conseguiram sobreviver às inversões magnéticas? Pois é, no subsolo da Terra é muito mais fácil de você controlar a situação do que na superfície. Por isso que eles são seres mais milenários. Bom, fica aí a dica para vocês, né? O livro, para quem quiser estudar um pouco sobre o assunto, vou colocar aqui o livro para vocês, tá? Ele é chamado Genesis for the New Age, do autor John B. Leite. Genesis for New Age. Essa é mais ou menos a tradução correta aqui para vocês poderem entender, tá? E aí tem alguns capítulos, ó. Terra sob vigilância, desenvolvimento americano inicial de protótipos de aviões de asa redonda, resposta internacional de objetos voadores. Então tudo isso aqui foi desenvolvido, né? O amanhecer da nova era. Só que acontece, você acha que isso aqui é fácil de encontrar, esse livro? Tente você, eu dou um dever de casa para vocês. Tenta procurar esse livro na internet. Tenta. Você não vai achar. Você não vai achar esse livro na internet. E por que você não vai achar esse livro na internet? Porque simplesmente eles apagaram. Eles apagaram. Tudo que você vai conseguir encontrar é um site antigo, na Wayback Machine, com um pequeno pedaço daquilo que eles apagaram. Pois é. Bem-vindo ao meu mundo, campeão. É isso, né? Então fica aí a dica para cada um de vocês. Bom, vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho, links na descrição. Você conta com o meu suporte pessoal, com mais de 100 aulas, material em PDF, e você vai aprender a desatar essas amarras do sistema, tá bom? Fique na paz.